Fala galera, aqui é o Gabriel e estamos iniciando mais um episódio do Sem Tática, eu e o meu mano GA. Fala GA! Salve galera, beleza? E antes de mais nada, até antes de apresentar o tema aí, rapaziada, vai dar lá uma moral no nosso Instagram, o @Sem Tática Podcast. Os links vão estar fáceis aí, todos na descrição, então segue a gente lá para você estar por dentro do nosso dia a dia, ver nossos comentários, nossas zoeiras sobre futebol e também para você estar sempre ciente quando a gente lançar um episódio novo aqui para vocês. E hoje, Gabriel, nós vamos conversar sobre as convocações de jogadores que atuam no Brasil para a seleção brasileira. Você acha que o Tite deveria ou não convocar os craques do Brasileirão para a seleção? E por que isso é importante, né? Na madrugada aí, na noite, na verdade, do dia 14 de novembro, o Tite anunciou o corte do Pedro, atacante do Flamengo da seleção devido a uma lesão, e a convocação do Thiago Galhardo. Além do Pedro e do Thiago Galhardo, também foram cortados. Foi cortado o Alex Telles, e foi convocado o Guilherme Arana. Aí você pensa, olha, o jogador ele tá atuando em alto nível no futebol nacional, nada mais justo do que dar a ele uma chance na seleção. Claro que para o jogador é excepcional ser chamado para a seleção, é uma mídia extremamente muito maior do que o Campeonato Brasileiro, porque várias pessoas de outros países assistem o jogo da seleção brasileira, revêem os lances, vários empresários, enfim, muito buzz em cima da seleção brasileira. Mas qual é o problema? O calendário do Brasil não para nas datas FIFA. Por exemplo, o Klopp reclamou, né, fez aí um comentário um pouco mais ácido sobre a lesão do Fabinho, dizendo, o Tite não liga muito pra lesão do Fabinho porque o Fabinho não joga na seleção. Só que pro Klopp, o maior risco, claro que ainda é um risco muito grande, mas pro Klopp o maior risco do Fabinho ir pra seleção, mesmo que não jogando, é ele se machucar no treino. Porque se ele não joga, ele não vai ter tanto desgaste físico quanto ele teria se estivesse atuando de fato. E o Liverpool não vai perder o Fabinho naquela semana, porque o Liverpool não vai jogar. O Liverpool no máximo vai treinar. Ainda é um desfalque, mas não é a mesma coisa de ter, por exemplo, que enfrentar um rival local sem o Fabinho. Só que, quando o Tite convoca um jogador que atua no Brasil, por exemplo, o Thiago Galhardo, ele está desfalcando o Internacional nas rodadas do Brasileirão, nas disputas de Copa do Brasil, disputas de estaduais em alguns momentos, né? E por que isso é importante? No caso do Thiago Galhardo em específico, o Internacional tem agora na quarta-feira uma disputa importantíssima contra o América Mineiro pela Copa do Brasil. Pra você ter ideia, né, vamos contextualizar aqui para quem não sabe, o Internacional perdeu o primeiro jogo de 1-0, foi a estreia do Abel Braga, porque o Kudê resolveu sair do Inter, aceitou a proposta do clube espanhol, e o Thiago Galhardo foi convocado para a seleção, o que significa que ele vai estar com a seleção no dia 17, às 20 horas, pode ou não jogar, pode ou não entrar em campo, e o Internacional vai jogar no dia 18 contra o América Mineiro. Isso é um baita problema pro Inter, porque possivelmente, né, existe a chance do Thiago Galhardo desfalcar o Internacional contra o América. Jogo importante de mata-mata. Aí fica a pergunta, é bom ou não é bom quando o Tite convoca um jogador brasileiro que atua no Brasil para a seleção brasileira? Cara, eu acho que a gente tem que analisar o cenário com dois contextos diferentes, né? Um é o atual, que a gente tem aqui pandemia e um calendário extremamente mais apertado do que o normal, e o outro seria o cenário, digamos assim, sem pandemia, quando a gente tem um calendário apertado, mas entre aspas, ali mais folgado em relação ao calendário de hoje. Porque pensa assim, no caso, por exemplo, do Internacional, ele tá perdendo o único jogador que é o Thiago Galhardo, e ok, tipo, tá numa fase extremamente importante, por aí vai. Só que em diversos momentos ele pode vir a perder muito mais jogadores do que um. Às vezes 3 jogadores, como é o caso, por exemplo, do Flamengo. E aí a gente tem um outro problema, né, que se a gente mudar um pouco o foco da conversa para um time como o Flamengo que tá sendo mais prejudicado, entre aspas, a gente tem um time que já vem ali com uma saúde bem desgastada, ele já vem com uma rotina de jogos bem ofegante, e agora, por exemplo, ele vai ter um jogo super difícil na casa do São Paulo, tendo que fazer uma remontada, né? Então é uma situação bem mais complicada. E aí, ó, do elenco titular do Flamengo, o Pedro, por exemplo, não vai estar. E aí o reserva dele, como a saúde já vem desgastada pelo excesso de jogos, também provavelmente não vai estar, né? O reserva dele, entre aspas, seria o Gabigol. Então, no ataque do Flamengo, por exemplo, a gente não vai ter nenhum jogador ali do investimento milionário que quem fez foi o Flamengo, e não a CBF. E tem um outro ponto aí também nessa questão, que é o seguinte, né? Eu concordo muito com o Klopp nesse ponto, porque isso é uma das coisas que mais me incomodam em termos de seleção brasileira, que é a seleção brasileira, ela não tenta, né, o Tite, e esse é um problema não só do Tite, né, os outros técnicos antes deles também tinham muito disso, pegam as peças e basicamente não testam, né, o jogador é convocado só para ele treinar, é como se em momento algum o Tite tivesse a intenção de fazer aquele cara jogar, é por exemplo o caso do Fabinho. Então se você pega, por exemplo,
um jogador como Everton Ribeiro e o Pedro, inclusive, que estão na seleção brasileira, eles só jogaram por motivo de desgaste físico de outro cara. Eles não jogaram porque o Tite em algum momento pensou, cara, eu vou testar uma peça e por aí vai. E eu acho isso particularmente muito chato, porque só quem sai prejudicado na história é o clube. E o jogador, na maior parte do tempo, também vai sair prejudicado. Por quê? Vamos pensar, por exemplo, numa vitrine como a do Pedro. O Pedro, ele é um jogador aí que custou alguns milhões pro Flamengo. Ele custa também uma grana muito alta para ser mantido mensalmente. Ele vem jogando em ótima fase e nesse momento o time precisa que ele retorne em campo aquilo que foi colocado em termos de dinheiro pro jogador. E aí ele vai para a seleção brasileira e no geral, num contexto normal, ele não vai jogar. Ele vai participar só de treino. Então, por exemplo, ele não vai receber uma exposição de vitrine, porque como ele não vai jogar, ou se ele jogar, ele vai pegar aquelas substituições como, por exemplo, a que o Tite fez com o Alex Telles. Dá uma olhada em quando que o Tite, durante o jogo inteiro, qual foi o único momento que ele pensou, cara, vou pôr o Alex Telles pra jogar aqui. Ele colocou o cara no meio dos acréscimos e o cara literalmente fechou o jogo sem tocar na bola. E isso, infelizmente, é muito comum. Então acaba que o time sai prejudicado porque ele pagou para contratar o jogador, paga o salário, e no momento que ele precisa desse retorno, ele não vai ter o cara. O jogador sai prejudicado porque, no geral, ele não vai jogar, então ele não vai pegar vitrine. E se o objetivo fosse não pegar vitrine no banco da seleção, ou pegar vitrine numa Copa do Brasil tentando uma remontada contra o São Paulo, eu acho que vale muito mais para o jogador tentar a remontada contra o São Paulo, certo? A gente tem que analisar, os pontos que você colocou são super válidos, e o Tite, né, vale lembrar que o Tite treinou o Corinthians durante muito tempo na última década, e ele já reclamou bastante dessas convocações de jogadores importantes pro elenco dele, né. Então o Tite, ele não é de todo vilão, mas também não é de todo herói. Como ele mesmo já falou, no trabalho dele a seleção brasileira vem em primeiro lugar. E aí o problema do Brasil não parar nas datas FIFA começa muito antes do Tite. Temos que analisar por que o Brasil não para nas datas FIFA. Bom, dentro do Brasil, todo mundo sabe que nós temos as competições principais, né? Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores, etc. Mas também nós temos uma particularidade, uma jabuticaba brasileira. Essa jabuticaba são os estaduais. Alguns estaduais, a maioria deles, na verdade, eles têm 16 datas. O que são 16 datas? Um time que quer ser campeão do Campeonato Paulista, ele tem que jogar 16 partidas. E aí você vai pensar, não são tantas partidas, certo? Menos que um turno do Brasileiro. Realmente, não são tantas partidas. Agora pensa, o que vale mais a pena pro Flamengo? Jogar contra um Bangu no Maracanã ou preparar o time na pré-temporada, fazendo uma pré-temporada com calma, treinando, testando peças, fazendo jogos treinos, condicionando os jogadores para atingirem o melhor físico, e aí sim disputar o Brasileiro, disputar a Libertadores em alto nível. E eu imagino que se o Flamengo pudesse escolher, ele escolheria fazer a pré-temporada. Claro, os clubes, eles têm a parcela de culpa deles, eles assinam o calendário com a CBF sabendo que vai ter data FIFA, semanas de jogos. E aí talvez entre um pouco de um pensamento mais egoísta dos clubes, que é o seguinte, claro que o Flamengo não deve pensar assim porque ele tem um elenco muito bom, o Palmeiras tem um elenco muito bom também, mas alguns outros clubes assinam um calendário pensando, olha, chegar nessa semana aqui, Flamengo, Palmeiras, Internacional, eles vão estar desfalcados. Mas eu, Botafogo, não estarei desfalcado, porque eu não tenho nenhum jogador de nível seleção. Então eu poderei ter uma chance maior de ganhar. Isso daí é um raciocínio egoísta e é um raciocínio que leva ao mesmo fim que a gente tem com as reclamações de juiz, né? Os clubes só reclamam da baixa qualidade dos árbitros quando eles são prejudicados. Nunca reclamam quando são beneficiados, né? Então, o problema das datas FIFA e os jogos do Brasileirão e outros jogos também, outras competições que os clubes brasileiros disputam, começa em olhar o calendário e ver como nós podemos fazer uma adequação desse calendário para que ele comporte as datas FIFA, né? Então, comporte o jogo da seleção e também comporte o jogo da eliminatória da Copa do Brasil ou uma rodada importante do Brasileirão, sem prejudicar a seleção, porque não vai poder convocar talvez o melhor jogador que seja atuando no Brasil, e sem prejudicar o time, que, como você falou, investe milhões no jogador, na contratação, investe muito dinheiro para manter ele em forma, investe muito em marketing para poder chamar o torcedor ao estádio. Claro que no momento a gente não pode ter torcedores no estádio, mas o Flamengo lota o Maracanã todo jogo. Não importa se é o Bangu ou se é o Fluminense que vai jogar contra o Flamengo. Eu particularmente entendo que realmente rola isso que você falou. Os times que são menores, eles acabam vendo isso como uma brecha de custo-oportunidade, né? Eu tenho a chance de jogar, por exemplo, no Carioca, né? Eu vou poder jogar contra um Flamengo com 3, 4 desfalques ali que custam alguns milhões, que sozinhos valem mais do que o meu clube. Então eu acabo sendo muito beneficiado porque a vitrine vai ser muito favorável, por exemplo, o Bangu, né? O Flamengo não tem nada a ganhar, mas o Bangu tem muito a ganhar. Se ele fizer um jogo, por exemplo, em que ele empate 1-1 com o Flamengo, para ele é quase como se fosse um título. E isso vale para muitos campeonatos, né? Por exemplo, se você vai lá para Minas, atualmente nem tanto porque o Cruzeiro tá na situação que tá. Mas até 2 anos atrás, por exemplo, um empate com o Cruzeiro é um jogo que vale a vida para um time pequeno, né? Para um time de Série C, Série D.
ou com o Galo. Então, tem essa questão aí também do dinheiro envolvido, porque pro time pequeno, o dinheiro que ele vai ganhar aí naquela única partida, pra ele é tudo ou nada. É legal a gente olhar, por exemplo, analisar essa última rodada do Brasileirão, quantos clubes tiveram desfalques por seleção. Palmeiras, por exemplo, ele perdeu o Everton, que vai ficar no banco, né, só treinando, e é o goleiro, assim, mais forte, melhor goleiro do elenco do Palmeiras, um dos 3 melhores do Brasil, mas vai ficar no banco treinando. Perdeu o Gabriel Menino, que foi até a seleção e foi cortado porque contraiu Covid-19. Perdeu o Matias Vinha para a seleção do Uruguai, o lateral esquerdo. E perdeu o Gustavo Gomes, que é o principal zagueiro do elenco do Palmeiras, para a seleção do Paraguai. Então aí são 4 desfalques, basicamente do setor defensivo do Palmeiras inteiro, porque com exceção do Luan, que é o segundo zagueiro que não foi convocado, os outros 4 jogadores do sistema defensivo foram convocados. O Palmeiras perdeu muito. O Flamengo perdeu o Pedro, perdeu o Everton Ribeiro, perdeu o Isla para convocações de seleção. Isso ainda tem pro Flamengo ainda tem o agravante de que o Pedro não jogou, aliás, jogou pouco, né? Jogou alguns minutos e ainda se machucou. Então o Flamengo ainda vai ter que tratar a lesão do Pedro. Tudo isso daí contribui para quê? Contribui para que a gente tenha um futebol brasileiro cada vez mais empobrecido. E se no momento decisivo de Copa do Brasil, em rodadas importantes do Campeonato Brasileiro, os principais times do país não podem contar com seus principais jogadores, como é que você vai olhar para o Campeonato Brasileiro e falar que ele é um campeonato forte, competitivo? Se na hora que vai jogar contra o São Paulo, no Morumbi, para tentar uma virada de uma remontada, o Flamengo não pode contar com seus principais jogadores porque eles estão servindo a seleção do Brasil. Não é que eles estão machucados. Eles estão servindo suas seleções nacionais. No caso do Isla, ele está servindo a seleção chilena. Contribui muito para um processo de enfraquecimento do Brasil e aí puxa muito para a politicagem, né? Caso alguém não saiba, as federações regionais, né, Federação Paulista, Federação Carioca, etc., elas têm um peso muito maior na eleição do presidente da CBF do que os clubes. Isso não faz o menor sentido porque não são as federações que entram em campo. Não é a FPF que entra em campo. Não é a FPF que gasta milhões contratando um jogador. É o clube, é o Flamengo, é o Palmeiras. Mas essas federações, elas têm muito mais poder decisivo de voto. Por exemplo, são 27 federações, contando os estados, mais o DF. Essas 27 federações, cada uma delas tem um voto de peso 3 na eleição para presidente da CBF. Clubes da Série A, os 20 clubes, tem um peso 2 no voto. E os 20 clubes da Série B tem um peso 1 no voto. E aí você pensa, são mais clubes do que federações. Sim, são mais clubes do que federações. Mas no peso distribuído, as federações elas têm muito mais peso. E para acabar de completar, os clubes da Série B, a entrada deles no pleito, e aí eu não me entenda mal, tá? Eu não sou contra a entrada do clube da Série B na decisão do presidente da CBF. Mas a partir do momento que eles entraram, a gente tem um processo de enfraquecimento dos clubes da Série A, que são a principal vitrine do futebol brasileiro, né? Porque quando alguém quer falar do futebol brasileiro, ele não fala primeiro do Juventude na Série B, do Cuiabá. Eles falam do Flamengo, do Palmeiras, do Internacional, que são os clubes que disputam a ponta do Campeonato Brasileiro, que são os clubes que jogam a Libertadores pelo Brasil. Quando os clubes da Série B vêm e entram com peso 1 no voto, eles acabam diminuindo o poder, né? Descentralizando o poder que os clubes da Série A têm. Isso aí gera uma série de problemas, porque um clube menor, ele está muito mais suscetível a barganha das federações locais devido a dinheiro. É muito mais fácil você convencer, por exemplo, o Juventude a aceitar uma votação. Talvez não seja tão vantajosa assim, porque ele vai poder manter o clube dele na série, disputando e etc. Talvez para mudar isso, seja necessária a formação de uma liga nacional, que é uma coisa que já se discute há muito tempo, mas aí a gente esbarra de novo naquele problema, né? Falta união nos clubes brasileiros, não só da Série A e não só da Série B, os clubes no geral. E vale comentar, né, que, como você falou, os clubes da Série B, eles têm total interesse, por exemplo, no estadual, porque é ali que eles vão conseguir a vitrine para poder ganhar dinheiro com publicidade, por exemplo, é ali que eles vão conseguir a vitrine para poder ganhar dinheiro, por exemplo, com venda ou empréstimo de jogadores. Então, para eles, o estadual acaba sendo o contrário do que é para um time, digamos, de porte grande, né, um time que compete ali em termos continentais e nacionais. Exatamente, é pelo estadual que esses clubes eles vão ter a oportunidade, já que eles estão disputando a Série B, de jogar contra o Flamengo, atrair muita mídia e conseguir vender no jogador, e esse jogador vai pagar toda a folha salarial ao longo do ano. Novamente, eu não julgo o clube pequeno. O clube pequeno ele tem a série de dificuldades que ele enfrenta no Brasil, estádio geralmente subaproveitado, né, porque eles não conseguem lotar os estádios, falta de patrocínio, dificuldade de viagem, porque o clube joga lá no Pará contra o Remo, depois ele vai jogar lá no Sul contra o Juventude, mas a sede dele é em São Paulo, então ele teve que viajar muito para poder jogar. Beleza, um clube paulista, ele ainda tem um clube aqui do eixo, Rio-São Paulo, ele ainda tem algumas vantagens que clubes de setores periféricos do país não tem, né? O clube que joga no Pará, por exemplo, o Remo, ele tem uma receita muito menor até de televisão, de patrocínio, do que deve ter, por exemplo, uma Ponte Preta da vida. Isso acaba enfraquecendo o futebol e reverbera em outros motivos, né?
Brasil, por exemplo, tem problemas para poder vender, licenciar os produtos. Por que você acha que você vai numa loja e você não vê um caderno do Palmeiras, um caderno do Flamengo, você vê um caderno do Real Madrid, um caderno da Internacional de Milão, sabe? Por que alguém vai querer licenciar o produto de um clube que não consegue nem lotar um estádio, um clube que não consegue pagar um salário? Tudo isso são coisas que acabam sendo efeitos colaterais do enfraquecimento da liga, e esse efeito colateral, esse enfraquecimento da liga se dá muitas vezes pela CBF, que não valoriza o principal produto dela, que é o Campeonato Brasileiro. Então, já aproveitando aí que a gente mais ou menos concorda que, no geral, os jogadores e os clubes, eles acabam saindo mais prejudicados que beneficiados, vamos dar alguma sugestão, né, pra gente não ficar só naquele falar por falar, né? É legal. Muitas propostas são... Esse tema dos estaduais é um tema muito discutido no meio do futebol. Muitas propostas, elas passam por rever os modelos de disputa dos estaduais. Carioca, por exemplo, ele tem a bizarrice, né, de você ter a Taça Guanabara e a Taça Rio, e aí nem sempre quem ganha os dois é campeão. Enfim, o regulamento do Carioca é um negócio muito doido. Não vou ficar entrando em detalhes aqui. Alguns modelos são propostos pela mídia, pelos especialistas, visando reduzir o número de jogos e beneficiar os clubes maiores que disputam coisas grandes e que realmente trazem mídia para o Campeonato Brasileiro, né? O próprio Atlético Paranaense, por exemplo, ele adota um modelo de gestão da temporada dele que é muito interessante. Faz uns 3 ou 4 anos que o Atlético Paranaense joga todo o campeonato estadual com os aspirantes. Os aspirantes são nada mais nada menos que o Sub-21 no Atlético, né? Então eles fazem ali a seletiva dos melhores jogadores da base, geralmente os que estão mais próximos de completar a idade de profissional, e ele joga o campeonato inteiro com os aspirantes. E aí, independente de ganhar ou perder, se eu não me engano ele ganhou os últimos 3, pra ele é benéfico porque ele pega a equipe titular, faz uma pré-temporada um pouco mais longa, recondiciona os jogadores, já que eles ficaram parados durante um tempo, então eles perdem condicionamento físico, sabe que o jogador ele vai ficar de férias, ele vai dar aquela exagerada, vai fazer 1 ou 2 semanas ali de lixo, né, só bebendo e comendo. Eles têm que fazer todo esse recondicionamento para poder ter o jogador em ponto de bala para estrear na Libertadores, ponto de bala para jogar o Campeonato Brasileiro, etc. Uma outra sugestão é reduzir o número de jogos. Então hoje, se a gente tem 16 datas, poderia passar, por exemplo, para 18 datas. Desculpa, 18 não, 8 datas. Por que isso? O estadual, ele é muito importante para os clubes pequenos. Então, por exemplo, tem clube que vive da receita do estadual e tem que pagar com a receita que ele gera no estadual, receita de estádio, receita de premiação, ele paga toda a folha salarial dele no ano. Então não seria justo também com esses clubes pequenos você simplesmente tirar a receita dele para favorecer um outro grande. Mas o que a gente pode fazer é reduzir as datas dos estaduais a fim de reduzir a participação dos grandes, já que eles monopolizam os títulos quase sempre. Acho que o último pequeno, digamos assim, que ganhou em São Paulo foi o Ituano. Isso foi em 2014, 2015. Você dá um foco maior nas rivalidades regionais que são entre os pequenos. Então, Ponte Preta e Guarani, para você poder fortalecer o futebol local, que é o bom do estadual, né? Você fortalece o futebol local entre os pequenos, já que o futebol entre os grandes já está fortalecido, né? Rivalidade entre Flamengo e Fluminense, independente da competitividade dos dois times serem bem distintas, a rivalidade é grande ainda. A rivalidade entre Palmeiras e Corinthians, ela não morre. Santos e São Paulo também não morre. Grêmio Internacional, muito menos. Então você dá maior foco aos clubes pequenos, eles podem disputar ali entre eles, criando uma rivalidade local, mas engajando a comunidade local deles, né? Então Santo André, São Caetano, e deixa os grandes um pouco mais livres para poder fazer uma pré-temporada mais longa. Bom, eu também gosto bastante dessa ideia de colocar os aspirantes aí para poder jogar os estaduais. Inclusive o Flamengo no último Campeonato Carioca fez bastante disso, né? Ele jogou com, digamos assim, um elenco titular só na última fase ali, quando de fato era tudo ou nada. Eu acho essa ideia bem boa. Eu nunca li muito a opinião dos especialistas, mas quero deixar uma sugestão aqui do que eu acho que talvez faça algum sentido. Então, por exemplo, a gente tem ali os clubes dos principais campeonatos estaduais, né? Boa parte dos estados do Brasil, eles têm clubes, digamos assim, que estão descolados do nível daquele estado em termos de futebol. Então, por exemplo, né? De novo, para não virar meme, até 2 anos atrás, o Cruzeiro, por exemplo, em Minas Gerais também estava descolado, né? Hoje em dia já não está mais. Mas, teoricamente, nós teríamos Cruzeiro Atlético Mineiro, nós teríamos, por exemplo, em São Paulo, Corinthians, Santos, Palmeiras e São Paulo, nós teremos no Rio de Janeiro ali o Flamengo, e enfim, em cada estado ali a gente vai ter alguns times que lideram, né? Temos no Rio Grande do Sul ali Grêmio Internacional, por exemplo. Esses times, se eles jogassem os estaduais com o time deles sub-20, sub-21, eles poderiam, por exemplo, pegar os titulares de fato e jogar uma pré-temporada na Europa contra times de escalão menor, por aqueles campeonatos meio que amistosos, né? Tipo a Copa Disney, por exemplo. E isso, por exemplo, ajudaria muito em termos de marketing pro time, porque daria uma visibilidade internacional para aquele time. E isso só ajuda, por exemplo, a estabelecer a marca nacional também. Então facilita para o time vender camisa, facilita para o time vender caderno,
e por aí vai. Um outro ponto também que talvez fosse possível é se esses times que são, por exemplo, nível de Série A, eles tivessem ou a opção ou a obrigação de não jogar o estadual sem serem punidos. Porque isso daria, por exemplo, uma chance dos times que só dependem do estadual terem a possibilidade de ganhar o estadual. Porque no geral é monopolizado. Então, por exemplo, quando foi a última vez que quem ganhou o estadual no Rio de Janeiro não foi um Flamengo, um Fluminense, um Botafogo e um Vasco? Quando foi a última vez que quem ganhou, por exemplo, o Paulista, não foi o São Paulo, o Corinthians, o Palmeiras e o Santos? Então a gente daria uma oportunidade, como já falou, de fortalecer ali o futebol local, né? E aí esses times poderiam fazer uma pré-temporada decente, por exemplo, na Europa, ou fazendo amistosos entre si para poder testar o melhor elenco. E outra coisa, né? Os times pequenos também seriam beneficiados em termos de vitrine. Talvez não tanto pela vitrine de TV, mas pela vitrine de lançamento de jogadores, né, de venda de jogadores. Porque pensa assim, um time como o Bangu, por exemplo, se ele der azar dos 4, entre aspas, grandes do Rio de Janeiro, ele vai acabar jogando contra 3 durante o Campeonato Carioca. Nesses 3 jogos, ele vai provavelmente abdicar da possibilidade de jogar. Ele vai jogar recuado, não vai tentar fazer nenhuma imposição tática. Isso por si só, caso ele tenha alguém que poderia mostrar potencial, são 3 jogos a menos que esse camarada vai ter para poder mostrar, digamos, a habilidade dele ali e conseguir uma vitrine a nível nacional, né? Para ser vendido, por exemplo, a um clube grande de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul ou do próprio Rio de Janeiro. Bom, galera, por hoje o Sem Tática fica por aqui. E lembrando aí, sigam a gente lá no Instagram, @SemTáticaPodcast. Vai estar muito fácil em todos os links aí na descrição. Em qualquer lugar da sua tela, dá uma procuradinha, só clicar em cima e você vai abrir nosso Instagram. Assim você vai saber sempre que a gente faz algum post, vai poder acompanhar nossos comentários dos jogos ao vivo, vai poder saber também sempre que a gente postar um podcast novo aqui pra vocês, tá bom? No mais, tchau, tchau do pai. Falou, galera. Até o próximo episódio. Falou, galera. Abraço e divulga pros amigos, hein?